O salão de festas do Granville Hotel brilhava sob centenas de lustres pendentes, cada mesa adornada com rosas brancas e louça com detalhes em dourado. 200 convidados preenchiam o espaço. 3 décadas de amizades, relações de negócios e laços familiares se reuniam para celebrar o 30º aniversário de casamento de Thomas e Linda Reis. Eu estava sentada na mesa da família, vestindo um simples vestido preto de um outlet, tomando um copo de água enquanto todos os outros bebiam champanhe. Minha irmã mais velha, Vitória, estava à minha frente, vestida de Chanel, com sua pulseira de diamantes refletindo a luz a cada movimento. Ao lado dela, o marido Kenneth já estava no terceiro uísque, rindo alto das piadas do meu pai. Minha mãe dominava o centro da mesa com elegância em seda champanhe, o cabelo perfeitamente arrumado. Meu pai estava ao lado dela, usando seu melhor terno, radiante de orgulho enquanto pessoa após pessoa se aproximava para parabenizá-los pelos 30 anos de casamento e carreiras de sucesso. Thomas Reis tinha construído a Reis Manufacturing do zero, transformando em uma empresa de equipamentos industriais de médio porte, com receita anual em torno de 40 milhões. Ele se orgulhava disso. Mencionava em toda conversa, em todos os brindes, em cada apresentação. Um homem que se fez sozinho. Construiu tudo do zero. O sonho americano. E então havia eu, Schuyler Reis, a filha que não conseguia manter um emprego. Então, Schuyler disse minha tia Carol, lá do outro lado da mesa, com aquela doçura falsa que sempre anunciava algo cruel. O que você anda fazendo esses dias? Ainda estou descobrindo as coisas, respondi, sorrindo educadamente. Estou trabalhando. Mantendo-me ocupada. Trabalhando onde? Ela se inclinou, curiosa ou maldosa, era difícil dizer com a tia Carol. Pelo que eu soube, você estava naquela agência de marketing, ou era uma consultoria? Isso já faz 2 anos. Vitória interveio, ajudando, ela teve pelo menos 3 empregos desde então, talvez 4. Eu perco a conta. 6, na verdade, acrescentou Kenneth, mexendo o uísque. Eu mantenho uma lista. É impressionante de certa forma. A maioria das pessoas não consegue falhar tantas vezes em tão pouco tempo. A mesa riu, uma risada educada e desconfortável, que reconhecia a piada ao mesmo tempo que fingia desaprovação pela crueldade. Agora, Kenneth, disse minha mãe, suavemente, mas sorrindo. Schuyler está apenas explorando suas opções há 3 anos. Aos 32 anos, a maioria das pessoas explora suas opções nos 20. Aos 30, você já deveria ter escolhido algo, disse Vitória. Algumas florescem mais tarde, comentou meu pai, mas o tom mostrava que ele não acreditava que eu floresceria algum dia. Schuyler sempre foi diferente, menos ambiciosa que Vitória. Menos focada, menos bem-sucedida. Era a palavra que ele não disse, mas todos ouviram. Acho importante encontrar o encaixe certo, falei baixinho. O encaixe certo, repetiu Vitória, zombando. Schuyler, você já tentou marketing, consultoria, vendas, gerenciamento de projetos, operações e, qual foi a última? Aquele startup que faliu em 6 meses. Não faliu, corrigi. Foi adquirida. Tanto faz, disse Kenneth. O ponto é, você tem 32 anos, sem trajetória de carreira, sem economias, sem propriedade, nada para mostrar depois de mais de uma década no mercado de trabalho. Ao contrário de Vitória, acrescentou tia Carol, que se tornou sócia do escritório de advocacia aos 30. A mais jovem da história da firma. Vitória sorriu modestamente, mas seus olhos brilhavam com triunfo. Ele adorava esses momentos. Adorava ser comparado a mim, adorava vencer. Vitória sempre foi excepcional, concordou meu pai. No topo da turma em Harvard Law, tornou-se sócia em tempo recorde, casou-se com um cirurgião bem-sucedido. Ele acenou para Kenneth. Construiu uma vida da qual podemos nos orgulhar. A implicação era clara, Vitória era filha de quem eles podiam se orgulhar. Eu não era. Mais membros da família se aproximaram, atraídos pela conversa. Meu primo David, meu tio Robert, vários parceiros de negócios do meu pai com suas famílias, todos se acomodando para assistir ao drama familiar já conhecido, a filha mais nova da família Reis desapontando mais uma vez. Então, qual é a dessa vez? Perguntou o tio Robert. Que trabalho você está fazendo agora, Schuyler? Estou em gestão corporativa, disse simplesmente. Vitória riu.
Um som agudo, como vidro quebrando. Gestão corporativa? Que vago. O que isso significa? Eu gerencio operações e estratégias corporativas, respondi. De qual empresa? Perguntou meu pai, e eu percebi o ceticismo em sua voz. Mais uma startup que vai falir em 6 meses? Na verdade, estou na mesma empresa há 5 anos, disse. A mesa ficou em silêncio. O sorriso de Vitória vacilou ligeiramente. 5 anos? Disse minha mãe, a esperança surgindo em sua voz. Schiller, por que não nos contou? Que maravilhoso! Qual empresa? Vocês nunca perguntaram, respondi simplesmente. Mas sim, 5 anos. Na mesma posição o tempo todo. Mesma posição? Repetiu Kenneth. Então, sem promoções, sem progressão. Você está presa no mesmo cargo há 5 anos. O cargo evoluiu, disse. Mas sim, mesmo título, mesma empresa. Qual é o título? Exigiu Vitória, seus instintos de advogada percebendo algo estranho na conversa. CEO, respondi calmamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você está dizendo que é CEO? Repetiu meu pai lentamente. Não estou dizendo que sou a única, respondi. Sou co-CEO há 5 anos. Co-CEO de quê? A voz de Vitória assumiu aquele tom cortante que ela usava nos tribunais. De uma pequena startup, uma operação de 3 pessoas que começou numa garagem. Algo assim, disse. Embora já não estejamos mais na garagem, crescemos por volta do 2º ano. Kenneth riu. Então você administra uma pequena empresa. Que fofinho, Schiller. Mas sejamos honestos, chamar-se CEO de uma empresa de 10 pessoas é um pouco pretensioso. Somos um pouco maiores que 10 pessoas, disse. Quantos funcionários? Perguntou tio Robert, seu lado empresarial se ativando apesar do ceticismo. 4.236 até sexta-feira passada, disse. Estamos contratando, deve passar de 4.500 até o final do trimestre. O silêncio voltou, desta vez mais pesado. 4.000 funcionários. Disse meu pai, seco. Você está me dizendo que administra uma empresa com 4.000 funcionários? Estou dizendo que administro uma empresa que emprega 4.000 pessoas em 11 países, corrigi. O número importa menos do que o que fazemos. O que vocês fazem? Perguntou tia Carol. Somos uma holding industrial, disse. Adquirimos empresas de manufatura, modernizamos suas operações, melhoramos a eficiência e expandimos globalmente. Especializamos-nos em setores de manufatura tradicional que estão enfrentando dificuldades na transformação digital. Vitória estava tirando o celular do bolso, digitando freneticamente. Qual o nome da empresa? Next Core Industries, respondi. Eu observava o rosto dela enquanto ela descobria, via a cor desaparecer de suas bochechas, via seus olhos se arregalarem ao percorrer os resultados da busca. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. O quê? Kenneth pegou o celular dela. A reação dele foi ainda mais dramática. Santo Deus, Kenneth, disse minha mãe, cortante. Linguagem. Next Core Industries, ele leu do telefone, a voz atônita. Receita anual de 2,7 bilhões, atua em 11 países. Portfólio de 43 empresas de manufatura, fundada há 5 anos por Schiller Reis. Ele olhou para mim. Isso é você? Sim, confirmei. Você é dona de uma empresa de 3 bilhões, a voz de Vitória falhou. A empresa está avaliada em 3,2 bilhões na nossa última avaliação, corrigi. Embora isso seja um pouco arbitrário até fazermos o IPO, que planejamos para o próximo ano. A receita é de 2,7 bilhões por ano. Estamos no caminho para atingir 3 bilhões ainda este ano. Meu pai estava completamente pálido. Schiller, isso não pode ser real. É muito real, disse. Puxei meu celular, abri meu e-mail e passei para eles na mesa. Essa é a agenda da reunião trimestral do conselho da semana passada. Eu sou a presidente do conselho. Meu pai pegou meu celular com mãos trêmulas. Minha mãe se inclinou para ler junto com ele.
Eu observava seus rostos enquanto rolavam pelos resumos executivos, projeções financeiras, metas de aquisição. Você adquiriu a Reis Manufacturing, meu pai sussurrou. No mês passado confirmei, embora vocês tivessem sabido disso se tivessem realmente olhado a papelada da aquisição. O comprador estava listado como Nescore Industries. Estou surpresa que seu advogado não tenha mencionado. Mencionou, disse meu pai, fraco. Disse que a Nescore era uma empresa sólida, boa reputação, oferta justa. Recomendou aceitar. Era uma oferta justa, concordei. 42 milhões, 15% acima do valor de mercado. Condições muito generosas para o período de transição. Você comprou a empresa do papai, disse Vitória, ainda sem conseguir processar. Aquele que não consegue manter um emprego. Eu mantive meu emprego muito bem, disse. Sou CEO da Nescore há 5 anos. Comecei a empresa com o dinheiro do fundo fiduciário da vovó Reis. Os 2 milhões que ela me deixou e que todos diziam que eu desperdiçaria. Você transformou 2 milhões em uma empresa de 3 bilhões. O lado empresarial do tio Robert agora estava totalmente engajado. O ceticismo deu lugar ao interesse genuíno. Não de imediato, disse. A primeira aquisição foi uma oficina de máquinas em dificuldades na Pensilvânia. Paguei 800 mil por ela. Passei 4 meses morando lá, aprendendo cada aspecto da operação. Depois modernizei os sistemas, trouxe nova gestão, garanti contratos melhores com fornecedores. Em 1 ano, a receita triplicou. Você morou na Pensilvânia? Perguntou minha mãe. Quando você nos disse que estava viajando a trabalho. Eu estava viajando a trabalho, disse. Mas morei em ou perto de todas as empresas que adquirimos nos primeiros 3 anos. Precisava entender manufatura desde a base. Não dá para administrar 43 empresas de manufatura se você não entende como a manufatura realmente funciona. O trabalho muda, disse meu pai lentamente, a realização surgindo. Toda vez que achávamos que você ia trocar de emprego. Eu adquiria uma nova empresa, terminei. Não estava pulando de emprego. Estava construindo um portfólio. Mas vocês nunca pediram detalhes. Você simplesmente assumiu que eu estava falhando. Vitória já havia se recuperado o suficiente para entrar no modo advogada. As aquisições listadas aqui, Jensen Tool & Die, Morrison Industrial, Blackstone Manufacturing, são todas empresas consolidadas. Algumas existem há décadas. 70 anos, no caso da Jensen. Concordo, respondi. A maioria dos nossos alvos são empresas de manufatura tradicionais enfrentando transições geracionais ou desafios de transformação digital. Nós as compramos, modernizamos e escalamos. É um bom modelo de negócios. Um modelo de negócios de 3 bilhões, disse Kenneth, ainda encarando o celular de Vitória. Mais próximo de 4 bilhões, agora corrigi. A avaliação está um pouco desatualizada. Tivemos um ano forte. Meu pai rolava meus e-mails, seu rosto passando por uma série de expressões, choque, confusão, algo que poderia ter sido espanto completo. Você tem uma reunião marcada com o secretário de Comércio no próximo mês sobre política industrial, ele sussurrou. Confirmado. A Nescore emprega muitas pessoas em indústrias afetadas por políticas comerciais. Temos contribuições a oferecer. Sua reunião com membros do gabinete continuou, sussurrando. Faz parte do território quando você dirige uma empresa do nosso porte. A Reis Manufacturing está listada aqui, ele continuou lendo nas aquisições recentes. Diz que você planeja investir 12 milhões na modernização e expandir a força de trabalho em 40%. Correto, confirmei. Sua empresa tem bons alicerces, pai. Relacionamentos sólidos com clientes, produtos de qualidade, equipe leal, mas os equipamentos estão desatualizados, a cadeia de suprimentos é ineficiente e vocês não estão aproveitando tecnologias modernas de manufatura. Podemos consertar isso. Você vai consertar minha empresa? Ele disse. Não é mais sua empresa, disse suavemente. Você a vendeu para a Nescore. Mas sim, vamos modernizá-la. É o que fazemos. E, pai, você vai continuar como consultor por 2 anos, com 400 mil por ano. Está no contrato que você assinou. Você vai ajudar na transição, nos apresentar aos clientes-chave, fornecer conhecimento institucional.
É um bom negócio. 400 mil por ano, mãe? Disse ele, incrédulo. É a taxa de mercado para alguém com a expertise do seu pai, expliquei. Na verdade, é um pouco acima da média, mas quis ser generosa. Generosa? Repetiu meu pai, atônito. Vitória encontrou outra informação no celular. Diz aqui, você foi nomeada uma das 40 principais líderes empresariais abaixo dos 40 anos da Fortune no ano passado. Sim, foi legal, respondi. Legal? Ela repetiu. Você entrou numa lista da Fortune e chamou de legal. Como devo chamar? Perguntei. É bom para os negócios. Eleva nosso perfil, ajuda no recrutamento e em parcerias, mas é só uma lista. Só uma lista? Kenneth riu, com um leve tom histérico. A maioria das pessoas se orgulharia disso, colocaria na parede, contaria para todo mundo. Não tenho paredes no meu escritório, disse. O conceito de espaço aberto favorece a colaboração. Tia Carol permanecerá em silêncio durante tudo isso, mas agora falou. Schiller, você foi bilionária o tempo todo enquanto todos nós pensávamos que você estava com dificuldades. Não sou bilionária, corrigi. Possuo cerca de 70% da Nescore, o que colocaria meu patrimônio teórico em torno de 2,2 bilhões, mas isso é basicamente capital líquido. Meu patrimônio real em ativos acessíveis está mais próximo de 200 milhões. Apenas 200 milhões? Disse tio Robert, seco. É suficiente, disse, dando de ombros. Por quê? A voz da minha mãe se quebrou. Por que você não nos contou? Por que nos deixar pensar que você estava falhando? Olhei para ela por um longo momento. Como eu tentei te dizer, mãe, há 5 anos, quando comecei a Nescore, eu disse que estava montando uma holding industrial. Lembra do que você disse? Ela fechou os olhos. Você disse que estava desperdiçando o dinheiro da vovó em um esquema tolo. Continuei. Papai disse que eu deveria investir em uma franquia. Algo comprovado, algo seguro. Vitória disse que eu estaria falida em 1 ano. Nós estávamos tentando te proteger, disse meu pai, com aquela rotina semanal de sermões. Vocês estavam tentando me controlar, corrigi. E quando não seguiam seus conselhos, decidiram que eu havia fracassado. Cada aquisição, cada empresa em que morei, cada noite e manhã que passei aprendendo manufatura, vocês viam tudo como pular de emprego, como fracasso. Nós não sabíamos, disse Vitória. Vocês não perguntaram, respondi. Vocês não queriam saber. Era mais fácil manter a narrativa da filha decepcionante. Mais fácil me comparar com a perfeita Vitória, mais fácil se sentir superior. As palavras caíram como golpes físicos. Isso não é justo, protestou Vitória, mas sua voz carecia de convicção. Não é? Perguntei. Em cada reunião de família nos últimos 5 anos, vocês fizeram piada sobre meu pular de emprego. Me colocaram como exemplo do que não fazer, me zombaram, e eu deixei, porque corrigir vocês teria sido como me gabar, e isso não é quem eu sou. Mas você é bilionária, disse Kenneth, ainda preso a esse fato. A empresa está avaliada em bilhões, repeti. Sou apenas alguém que construiu um negócio que acabou sendo bem-sucedido. O número não muda quem eu sou. Meu pai encontrou outra coisa nos meus e-mails. Você tem uma oferta aqui do Goldman Sachs. Eles querem abrir a Nescore no mercado. Estão estimando uma avaliação de 12 bilhões, 14 se esperarmos até o próximo ano. Sim, estamos planejando um IPO, confirmei. Faz sentido para o negócio neste estágio. 14 bilhões, repetiu ele. Mas, de novo, é uma avaliação, não dinheiro em caixa, expliquei. Avaliações de mercado são um tanto arbitrárias. O que importa mais é que a Nescore terá capital adicional para adquirir mais empresas, o que significa salvar mais empregos na manufatura e modernizar mais fábricas. Você está salvando empregos, disse tio Robert. As aquisições que você está fazendo, empresas como a Reis Manufacturing, a maioria provavelmente fecharia sem intervenção. Muitas fechariam, concordei. O setor de manufatura está passando por uma transição geracional. Os fundadores estão se aposentando. As próximas gerações não querem assumir. Empresas de private equity compram e desmontam para vender partes.
Nós oferecemos um modelo diferente, compramos, modernizamos, crescemos. Todos se beneficiam. Os donos que vendem recebem um valor justo. Os funcionários mantêm seus empregos e, muitas vezes, recebem salários melhores. E nós construímos um negócio sustentável. Isso é realmente nobre, disse ele, surpreso. É um bom negócio, corrigi. Nobreza é irrelevante. Mas sim, existem externalidades positivas. Tenho orgulho do trabalho que fazemos. Vitória havia passado do choque para o que parecia raiva. Todos esses anos, todos esses jantares de família em que nos colocávamos contra você, quando papai falava em te colocar em empregos de verdade, quando Kenneth e eu te comprávamos cartões presente para ajudar nas suas finanças, e você era bilionária. Nunca pedi piedade, disse. Nunca pedi ajuda. Nunca reclamei da minha situação. Vocês decidiram que eu precisava ser salva e, então, se parabenizaram por tentar me salvar. Os cartões presente, disse Kenneth de repente. Os cartões Visa que te dávamos todo Natal. $500 todo ano para ajudar. Eu os doei para fundos de auxílio a trabalhadores da manufatura, respondi. Achei apropriado. Ele realmente riu disso. Claro que você fez isso. Isso é insano. Vitória se levantou abruptamente. Isso todo é insano. Você nos fez de bobos. Não, disse calmamente, permanecendo sentada. Vocês fizeram suposições. Eu apenas não as corrigi. É a mesma coisa. Não é, disse. Nunca menti. Nunca fingi ser pobre. Disse a vocês que trabalhava em gestão corporativa. Disse que estava ocupada com o trabalho. Disse que viajava com frequência. Tudo verdade. Vocês preencheram as lacunas com sua própria narrativa. Uma narrativa que vocês incentivaram ao não corrigi-la. Ela explodiu. Por que eu teria que corrigir? Perguntei. Para que você mudasse a forma como nos tratava. Para que, em vez de sentir pena da pobre Schiller, você pudesse reivindicar crédito pela Schiller bem-sucedida? Para contar aos seus amigos sobre sua irmã impressionante em vez da embaraçosa? Não é. Ela começou. É exatamente isso que teria acontecido, interrompi. E, francamente, eu prefiro a versão de vocês que achava que eu estava com dificuldades. Pelo menos essa versão era honesta. Agora vou ter que assistir vocês reescreverem a história. Sempre soubemos que Schiller era especial. Sempre apoiamos seus sonhos. Estamos tão orgulhosos do sucesso dela. A precisão da previsão pairava no ar. Meu pai apoiou meu celular cuidadosamente. Schiller, devo te pedir desculpas. Uma enorme desculpa. Durante 5 anos, tratei você como uma fracassada, fazendo piadas às suas custas, colocando você contra nós. E você estava construindo um império que eu nem consigo compreender. Anotada a desculpa, disse. Pode me perdoar? Ele perguntou. Pensei na pergunta. Não sei, pai. Você consegue realmente mudar? Conseguiria parar de medir o valor das pessoas pelos marcadores tradicionais de sucesso? Conseguiria enxergar valor em caminhos que não se parecem com o seu? Posso tentar, disse. Talvez isso seja suficiente, disse. Talvez. Reis Manufacturing, disse-lhe de repente. Quando você a comprou, poderia tê-la fechado, desmontado como você disse que Private Equity faz. Lucraria rápido. Eu poderia concordar e teria sido lucrativo a curto prazo, mas isso não é o que a Nescore faz. Nós construímos, não destruímos. Os 12 milhões que você está investindo, continuou. A expansão da força de trabalho, isso é real, muito real. Estamos instalando novas máquinas CNC, atualizando a infraestrutura de TI, trazendo consultores de manufatura enxuta. Sua empresa será mais eficiente, mais competitiva, mais lucrativa. E sim, estamos contratando. Aumento de 40% na força de trabalho em 3 anos. Você vai salvar minha empresa, disse, e sua voz falhou. Não é mais sua empresa, lembrei suavemente. Mas sim, vamos fazê-la prosperar. É isso que fazemos. Minha mãe estivera quieta durante a maior parte disso, mas agora falou. 30 anos.
30 anos de casamento. E no nosso aniversário, descobrimos que nossa filha é mais bem-sucedida do que jamais imaginamos. Mais bem-sucedida do que todos nós juntos. Sucesso não é competição, disse. Não é? Ela perguntou. Vitória é sócia de um prestigiado escritório de advocacia. Seu pai construiu uma empresa de 40 milhões. Eu fui uma consultora bem-sucedida por 20 anos. Pensávamos que estávamos indo bem. Pensávamos que tínhamos conquistado algo. Vocês conquistaram algo, disse. Construíram boas carreiras. Proporcionaram sustento para a família. Criaram valor em suas indústrias. Essas são conquistas reais. Mas você construiu um império bilionário, disse Vitória. 3 bilhões, corrigiu Kenneth. Eu construí uma empresa que acabou se tornando valiosa, disse. Mas o valor não é a conquista. A conquista são as 4.000 pessoas que têm empregos. As 43 empresas que teriam fechado e agora estão prosperando. O setor de manufatura que estamos ajudando a modernizar. Isso é o que importa. Você realmente acredita nisso? Observou tio Robert. Acredito mesmo, confirmei. O dinheiro é apenas um subproduto. Útil, sim. Permite que eu adquira mais empresas, salve mais empregos, faça mais trabalho. Mas não é o ponto. Qual é o ponto? Perguntou papai. Construir algo que importe, disse simplesmente. Criar valor que dure além dos lucros trimestrais. Ajudar indústrias a se adaptarem em vez de morrerem. Não é complicado. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu CFO, reunião do conselho transferida para terça-feira. Também, o gabinete do secretário do Comércio confirmou para o próximo mês. E parabéns, você está oficialmente na lista de bilionários da Forbes a partir de hoje. A matéria sai amanhã. Respondi digitando, obrigada. Até terça. Quando olhei para cima, todos estavam me observando. Forbes? Perguntou Vitória, depois de me ver digitar. Apenas negócios, disse. A lista de bilionários da Forbes, disse Kenneth, tendo de alguma forma lido por cima do meu ombro. Isso não é só negócios. É reconhecimento internacional. É apenas uma lista, disse. Uma lista conhecida que será boa para o perfil da Nescore, mas ainda assim apenas uma lista. A maioria das pessoas comemoraria entrar na lista de bilionários da Forbes, disse tia Carol. Eu vou comemorar fechando a aquisição de Potland na próxima semana, respondeu. Isso vale a pena comemorar, disse eu. Salvar 300 empregos na manufatura. Papai riu, um som meio de espanto, meio de descrença. Você é extraordinária, Schiller. Completamente extraordinária. E eu estive cego demais para ver isso. Vocês estavam vendo o que queriam ver, disse eu. O que se encaixava na narrativa de vocês? O que fazia sentido na visão de mundo de vocês? Eu entendo isso. Não gosto, mas entendo. Podemos recomeçar? Perguntou minha mãe. Sério? Recomeçar? Conhecer você de verdade, se maravilhar com você? Não a filha em dificuldade que inventamos, mas a mulher que construiu essa empresa notável. Olhei ao redor da mesa para os rostos esperançosos dos meus pais, para a mistura de admiração e ressentimento de Vitória, para o assombro de Kenneth, para o choque da minha família estendida. Não sei, disse. Honestamente, recomeçar soa bem, mas exige que vocês realmente mudem a forma de pensar sobre sucesso, sobre valor, sobre o que importa, e não tenho certeza se conseguem. Vamos tentar, disse papai. Talvez, disse eu, mas não hoje à noite. Hoje é o aniversário de vocês. 30 anos de casamento. Isso merece ser celebrado sem que meus negócios ofusquem a data. Acho que essa oportunidade já passou, disse mamãe com uma risada fraca. Provavelmente concordei. Mas podemos tentar. Conte-me sobre sua memória favorita desses últimos 30 anos. Algo que não tenha nada a ver com negócios, sucesso ou dinheiro, apenas vocês dois sendo casados. Eles se olharam e, pela primeira vez naquela noite, eu vi emoção genuína, e não performance. Mamãe segurou a mão do papai. Nosso primeiro apartamento, disse-lhe suavemente.
55 metros quadrados. Quase nenhum móvel, mas era nosso. Éramos tão pobres, acrescentou mamãe, mas tão felizes. Isso é que vale a pena celebrar, disse eu. É sobre isso que a noite deveria ser. Não minha empresa, nem a de vocês. Apenas 30 anos construindo uma vida juntos. Você está certa, disse papai. Absolutamente certa. O restante da noite foi mais tranquilo. Minha família ainda me olhava de forma diferente, com confusão, recalculando tudo o que achavam que sabiam. Mas, pelo menos, tentaram focar no aniversário. Quando a festa estava acabando, Vitória me puxou de lado. Fui terrível com você, disse de forma direta. Por anos, usei você para me sentir melhor, para me sentir superior. E você estava construindo algo que eu nem consigo compreender. Sim, concordei. Não espero perdão. Mas quero que saiba que vejo agora. Vejo o que você fez, e é notável, continuou ela. Obrigada, disse eu. Podemos conversar? Perguntou. Falar de verdade sobre seu negócio, sua vida, tudo que eu perdi. Talvez, disse eu, quando você estiver pronta para ouvir, sem comparar, sem competir, sem medir meu sucesso pelo seu. Posso tentar, disse ela. Então talvez possamos conversar, concordei. Quando saí naquela noite, meu celular já estava inundado de mensagens. A Forbes aparentemente tinha divulgado a lista de bilionários antes do previsto. Minha equipe de PR estava atendendo às solicitações da mídia. Meu conselho queria uma reunião de emergência para discutir a repercussão. Mas tudo em que eu conseguia pensar eram os rostos da minha família, o recálculo, a mudança repentina de pena para admiração. Me perguntei se algum dia eles realmente me viriam ou se apenas ajustariam sua narrativa, transformando-me da filha em dificuldade para a bilionária esquiler, sem nunca compreender a pessoa que estava entre esses extremos. Só o tempo diria. Mas, de qualquer forma, eu tinha trabalho a fazer, empresas para adquirir, empregos para salvar, um império para construir, com ou sem a aprovação deles.